tem que saber o que você vai fazer com isso. Né? Um centro como a COP não comporta isso. Centro como a COP, cada professor, esse milho ele consegue por aí. O problema é ter o projeto nacional. O que o Brasil vai fazer de engenharia? Qual é o plano? Para onde nós vamos voar? Qual é o porto? Não tem isso. Não tem. Então, nós estamos buscando os meios de concretizar isso. Esse é um ônibus de hidrogênio. Nós temos já um protótipo circulando lá na ilha. A própria reitoria quer adquirir outros 2 para fazer o transporte interno. São ônibus híbridos, né? E estamos em negociação com diversas empresas para multiplicar isso. Entendemos que a Copa do Mundo é uma oportunidade, as Olimpíadas também, né? Os países, né? A gente vê agora na Copa lá do Reino Unido, mas no Brasil isso vai estar ainda mais evidente, né? A cobrança internacional pela sustentabilidade na engenharia, né? Isso, nós vamos ter que pensar nisso e temos que pensar com antecedência, claro. Outro projeto importante para nós é o Maglev Cobra. É um trem urbano de levitação magnética, supercondutores. O protótipo, ano que vem nós vamos ter um protótipo instalado no campus da UFRJ. Entendemos que pode ser uma solução muito importante para as áreas urbanas, para aumentar a mobilidade nas áreas urbanas, porque necessita de infraestrutura leve. A infraestrutura de engenharia é razoavelmente simples, visto o peso do equipamento é um peso muito menor do que um trem convencional, um transporte convencional, porque ele levita. Esse é um projeto que eu particularmente gosto muito, porque eu coordeno esse projeto. É um projeto para daqui a alguns anos. Nós estamos iniciando a operação de uma usina de ondas no porto do Pecém. Nós estamos gerando eletricidade a partir das ondas do mar, né? As ondas do mar no Brasil e as marés, elas têm a capacidade de nós produzirmos energia e termos instalações que são equivalentes a 2 Itaipu, próximos à costa. E nós estamos investindo nessa tecnologia. Entendemos que se o Brasil não fizer isso hoje, e hoje nós estamos na ponta desse desenvolvimento, junto com outros países, daqui a 10 anos, certamente o Brasil vai comprar conversores de ondas e marés de outros países. E a nossa engenharia vai perder. Então, esse protótipo aqui é um projeto muito interessante. Ele é do P&D da ANEEL, que dá a condição de você ter projetos de grande porte, e ele tem o apoio de uma grande empresa chamada Tractibel, que é lá do Sul. Mas a patente é da COP, registrada nos Estados Unidos, não é registrada aqui no Brasil, porque nós temos uma grande deficiência no registro de patentes aqui. Demora mais tempo para registrar uma patente aqui do que nos Estados Unidos. Isso é outro problema que nós temos que resolver apoiando o INPI. Agora eu vou falar um pouquinho da incubadora de empresa e parque tecnológico. Incubadora de empresa e parque tecnológico, na minha opinião, ela é fruto do que eu mostrei antes. É uma base sólida. A COP vai fazer 50 anos no próximo ano. E esses 50 anos foram 50 anos de muito trabalho, muita ousadia, muita luta, como todas as empresas nacionais aqui citadas também tiveram essa luta. Só que nós tivemos, apesar das grandes dificuldades, nós conseguimos sobreviver aos anos 80 e anos 90. E conseguimos sobreviver porque nós tínhamos alguns desafios importantes. Um deles era a grande corrida para a produção de petróleo no mar. Isso reteve grande parte dos nossos quadros. Além disso, a característica da academia é garantir a permanência do conhecimento, né? E essa permanência do conhecimento, às vezes, é nas vacas gordas, às vezes é nas vacas magras, né? E, apesar de tudo, nós sobrevivemos. E isso aqui, de certa forma, é fruto disso, né? A incubadora de empresas, o Maurício está aqui, que foi
o grande criador aí das incubadoras, e atualmente ele dirige o parque e a incubadora de empresas da COP. Nós temos 16 empresas hoje na incubadora, esse número vai aumentar um pouco, e temos cerca de 60 empresas já graduadas. São empresas de base tecnológica, normalmente empresas de pequeno porte, oriundas dos nossos alunos de desenvolvimento, muitas delas da própria COP. Temos grandes centros de grandes empresas, muitas delas multinacionais. Eu devo confessar a vocês que eu fico um pouco preocupado em nós vermos o parque tecnológico apenas como o local das empresas estrangeiras. Qualquer ambiente de parque tecnológico desenvolvido tem as grandes empresas internacionais. O problema é o que nós vamos fazer com a nossa capacitação. Como nós vamos nos beneficiar trabalhando com essas empresas e não ser contra essas empresas. Eu acho que essas empresas, a maioria delas, veio para o Brasil em função do grande desafio do pré-sal. É óbvio. Elas vieram vendo ganhos que elas podem ter. A questão é como nós vamos lidar com essas empresas, porque muitas delas são extremamente capacitadas. E hoje nós não temos engenharia aqui para substituir a curto prazo essas empresas. Então, o que eu vejo é que essas empresas vão fazer parte de um ambiente onde elas não vão ser exclusivas. Elas vão trabalhar com outras empresas, esses são laboratórios da COP que já estão lá, mas elas vão trabalhar também com outras empresas de base tecnológica nacional, que também estão se mobilizando em termos do parque tecnológico. O que se trabalha hoje? Maurício daqui, ele dirige o parque tecnológico. Nós estamos envolvidos, eu como membro do conselho e na direção da COP, nós estamos hoje determinados a ampliar o número de empresas nacionais nesse parque. Porque nós entendemos que há uma sinergia muito interessante que nós podemos ter da academia com as empresas nacionais, inclusive com essas grandes prestadoras de serviço, muitas delas prestadoras de serviços da Petrobras. Então, o que eu vejo é que há um quadro extremamente interessante hoje na ilha da cidade universitária, a Ilha do Fundão. Essas empresas, guardadas as proporções, são como aquelas grandes âncoras que estão lá no shopping center, mas que nós, como brasileiros e como geradores de empresas nacionais, temos que nos programar para tirar vantagem desse ambiente e não termos medo desse ambiente. Por quê? Os nossos mestres e doutores hoje, eles não têm, meu tempo está se acabando, eles não têm uma demanda muito grande em termos das empresas nacionais. Nós temos que admitir isso, nós temos que criar isso, nós temos que avançar nessas tecnologias, né? Fazer com que as políticas de governo possam criar as condições para que mestres e doutores passem a integrar as empresas nacionais. É assim que nós vamos crescer. Não é só negando a tecnologia que os outros detêm. Eu acho que essa questão tem que ser encarada com tranquilidade e ver aqui no Parque Tecnológico um avanço para a nossa engenharia. Então, para concluir, a Ilha da Cidade Universitária da UFRJ é atualmente o mais dinâmico núcleo de inovação do país. Gostaria de convidá-los, quando vocês tiverem a oportunidade, para visitar a ilha. Muitas obras ainda estão em progresso, né? Mas certamente o ano que vem vocês vão ter um quadro já de como isso vai estar funcionando, né? As empresas médias e pequenas já estão lá, mas essas grandes empresas, a maioria ainda estão em fase de projeto ou início de obra.
A interação entre academia e empresas tem propiciado sinergia entre as atividades acadêmicas, de pesquisa e empresariais, propiciando a criação de novas empresas de base tecnológica e empregos qualificados. A Torre de Inovação, que é um projeto do Parque Tecnológico, irá agregar dezenas de pequenas e médias empresas ao ambiente diversificado do Parque Tecnológico, com oportunidades significativas para as empresas nacionais. As principais universidades brasileiras possuem atualmente infraestrutura laboratorial de ponta e recursos humanos de alta qualificação. E eu entendo que a Política Nacional de Inovação Tecnológica deve necessariamente incluir os núcleos de competência das universidades. Falar em inovação, excluindo as universidades, é uma falácia, é um erro grasso. A Política Nacional de Inovação tem que incluir os núcleos de competência das universidades, senão nós não vamos ser capazes de inovar. Muito obrigado. Bom, mais uma excelente exposição, a nossa COP foi muito bem mostrada aí. Eu já queria tomar a iniciativa de convidar o nosso ilustre palestrante para nós formarmos uma comissão, por gentileza. Pessoal, por gentileza, eu queria tomar a iniciativa e convidar o companheiro para nós formarmos uma comissão para organizarmos para o ano que vem a celebração aqui no Clube de Engenharia dos 50 anos da COP. Não somente com o almoço de homenagem à COP, mas um seminário elaborado em conjunto, Clube de Engenharia, COP, onde a gente poderia colocar o dedinho em cima desses pontos importantes que o companheiro tão bem levantou aqui. Então, o convite já está sendo feito. E liga para mim para nós formarmos uma comissão aí do nosso conselho com os elementos que o companheiro indicar.